Boa tarde a todos. Eu sou a Lúcia, fui várias vezes citada aqui, sou diretora-presidente do CIEB, e para nós é sempre um prazer quando a gente reúne aqui diferentes atores do ecossistema, né? O Conecte é muito isso, a gente brinca que é a reunião de várias tribos, a tribo dos empreendedores, de quem trabalha nas redes públicas, pesquisadores, então cada um tem uma visão diferente. Eu fiquei muito feliz quando a Renilda estava indo embora ali, ela disse, eu sempre gosto de vir nessas reuniões, porque eu encontro um povo diferente, crítico, que sempre nos faz refletir se a gente está fazendo a coisa certa. Eu acho que essa é muito a missão do CIEB, de fazer essas pontes entre os gestores públicos e esses públicos para a gente poder avançar nessa questão da tecnologia. Antes de passar a palavra, e agora a gente vai chegar num momento muito prático, mas eu vou dar uma notícia muito boa para vocês. A hora que a gente entra na plataforma e ouve a explicação dos técnicos que desenvolveram, a gente vê que ela é muito mais simples do que parece, né? Quando a gente olha, assusta só o edital, mas isso é uma questão do gestor público que tem que se precaver e tem que antever todas as questões legais, então o edital é totalmente assustador. Mas a gente vem acompanhando essas mudanças do guia de tecnologia e tem vários aspectos que eu acho que a gente está avançando muito na questão do guia. A primeira coisa é que o guia agora está muito mais transparente e baseado em critérios técnicos, dando uma chance para as empresas, independente do seu tamanho, do seu grau de aproximação que elas têm ou não com gestores públicos, de realmente terem uma avaliação técnica isenta e que permita a ela a ter um feedback dos pontos de melhoria que serão necessários na tecnologia. Nesse ponto, eu acho que o MEC está dando um presente para o mercado de tecnologia educacional, avaliando a tecnologia com critérios transparentes e técnicos e dando um feedback e dando a chance dessas tecnologias serem reapresentadas novamente a partir dessas melhorias. Então, eu acho que o guia vai se tornar um grande instrumento de qualificação das tecnologias educacionais e olhando não só o aspecto tecnológico, né, da robustez tecnológica, mas do aspecto pedagógico e principalmente da questão da equidade, né? Uma preocupação que a gente tinha e que o MEC sempre expressou é no ranqueamento de tecnologias. Tecnologias que podem ser muito boas, eficientes e efetivas em um contexto, podem não o ser em outros contextos das escolas públicas brasileiras. Então, não existe uma tecnologia melhor ou pior. Existem tecnologias adequadas a propósitos e a contextos, e o MEC tem que levar em consideração todas essas características. Então, por outro lado, ao tentar inovar tanto, o guia está trazendo para o Ministério da Educação várias questões que estão em aberto e que nenhum país do mundo conseguiu resolver totalmente. O mundo da tecnologia ele muda tão rapidamente que, para os gestores públicos, cria desafios constantes, cotidianos, sobre como resolver essas novas questões que são colocadas. E eu acho que a postura do MEC é muito interessante, dizer, olha, a gente sabe que do jeito que a gente fazia não era bom, nós queremos melhorar, mas é muito importante a participação de todos os atores do ecossistema para nos ajudar a guiar na direção certa dessas mudanças, né? Então, eu acho que essa abertura que o MEC está tendo em vir conversar nesses encontros é algo muito positivo. Então, para a gente diminuir a ansiedade, Ig, mostrar que a plataforma é muito simples, apesar dos 90 páginas do edital, eu vou chamar o Ig e Seiji Leonardo para explicarem os critérios que serão utilizados para avaliação das tecnologias. Ig. Bem, boa tarde mais uma vez. A gente, na verdade, ia fazer uma apresentação igual fez na audiência pública, mas aí hoje de manhã a gente discutiu e disse, olha, é melhor abrir a plataforma na hora, mostrar e apresentar como é o processo de cadastro de um proponente, de uma tecnologia e abrir para perguntas. Então, eu vou apresentar aqui, deixa eu... Tá, o microfone... Eu vou ficar com o microfone sem fio. Vai ficar sem fio?
Pronto, quando você entra na plataforma, já vai aparecer essa mensagem com relação a esse teste que vai ocorrer e o processo de inscrição vai até o dia 8 para tecnologias com avaliação online e para até o dia 25 para tecnologias com avaliação presencial. Na plataforma, você sendo um proponente, você vai clicar em Quero ser proponente. Tem outras informações com relação a perguntas frequentes. Muitas das perguntas que foram feitas aqui, você pode até, inclusive, encontrar lá. Links importantes, então, até vídeo explicando passo a passo sobre como cadastrar uma tecnologia a gente está construindo. E sobre a própria plataforma, né, por uma questão de história também. Quando você vem, quero ser proponente, você vai primeiro cadastrar o responsável. Vou cadastrar aqui um proponente. Aí você vai botar o nome da pessoa, nome da mãe, data de nascimento. Sou novinho, vou botar aqui 1999, vai lá. O sexo, caso não queira informar, você não informa. E vai avançando aqui, né? E aqui você vai colocar dados da empresa, né? Razão social, nome fantasia, estou colocando qualquer nome aleatório aqui, vou botar o FAO. Caso você queira informar sobre marcas e selos da empresa, anexar autorização para apresentar proposta pela empresa, né? Então, você precisa deixar claro que você tem direito de comercialização daquela tecnologia que você está submetendo. Isso está no edital, item, eu acho, 1.1. Aí eu vou anexar aqui um determinado documento que justifique isso e comprove essa informação. Informar o telefone. Aqui o CEP. Tá um CEP válido aqui. Opa, esse campo é obrigatório. Avança. Dados de acesso, basicamente. Então, eu posso botar um e-mail aqui qualquer. Uma senha com até no mínimo de 8 caracteres. Confirmar que você não é uma máquina, né? Não é uma tecnologia, que é um ser humano. E aí submete. A internet está um pouco lenta. Pronto. Se o cadastro está submetido, você vai entrar e já entra na plataforma. Você vai ter aqui 3 abas, que é em andamento, submetidas em avaliação. E você tem as suas propostas já submetidas e aqui para submeter novas propostas. Quando você clica em novas propostas, você vai primeiro selecionar o edital, porque a plataforma ela foi construída para ser um paradigma, baseado no paradigma de evidências. Então, todos os editais que forem nesse paradigma provavelmente vão estar aqui. Então, tem outros módulos construídos para configurar editais na própria plataforma Evidências. Então, você vai selecionar o edital e vai avançando. E aqui você vai ter todo o passo a passo. Não tem um laser não aí, né? Aqui você vai ter todo o passo a passo de caracteres. Você vai botar detalhes da tecnologia, aí tem aspectos específicos com relação à tecnologia em ação. Então, por exemplo, tecnologia em ação, você tem que mostrar onde você aplicou a sua tecnologia. Então, tem uma parte específica para tecnologias em ação, e aí vem as 3 dimensões, que são tecnológicos, educacionais e acessibilidade, e depois submete. Onde é que você está vendo isso?
O recorrente é que você não simplesmente fez um uso naquele momento e parou o uso. Então, o recorrente não especifica que você vai ter que ter um volume de tempo, mas o recorrente é que você está, de fato, fazendo novos usos daquela tecnologia. Uso contínuo. Então, aqui você vai colocar o nome da tecnologia. Não tem nada a ver com aquele portal Internet Grátis, Internet Generation, por favor. Descendo, você vai botar informações necessárias para acessar a tecnologia. Então, por exemplo, se a sua tecnologia é uma avaliação online, você tem que dar informações de acesso dela. Qual o link que está disponível? Como é que você vai criar um usuário e senha para eu acessar aquela sua tecnologia? Se você tem diferentes módulos, procurar diferentes atores, como é que eu vou acessar? Você vai descrever aqui. E aqui você vai colocar modalidade, que está relacionada à sua tecnologia. Se não for nenhuma específica, você bota educação regular. Você pode selecionar mais de uma. Aqui as categorias. E aí você pode selecionar as categorias que a sua tecnologia está relacionada. Podendo selecionar de 1 a N. Então vai depender muito mais da sua tecnologia, das características da sua tecnologia. Fases de abrangência. Então, sei lá, ensino fundamental, anos iniciais. Áreas de conhecimento. Você pode colocar de 1 a N aqui. Então, linguagens, matemática. Oi. Aqui em áreas de conhecimento, você poderia colocar, marcar todas as áreas aqui. Não teria problema. Teria que botar a opção aqui, nenhuma área de conhecimento relacionada, porque não tem um conteúdo específico, está correto. Isso, perfeito. Experiência, então nesse caso também. Isso, só para educação infantil. Se for uma proposta de acessibilidade, aí você vai colocar aqui para públicos específicos. Se detém os direitos de comercialização daquela tecnologia, então aqui você pode anexar um PDF. Se possui licença aberta ou não. Se é uma tecnologia emergente ou em ação, eu vou clicar em ação para a gente ir para a parte em ação. Não, aí você colocaria aqui que a tecnologia possui licença aberta e você descreve no documento que tipo de material ou componente está aberto. Wilson, quer responder com relação ao tipo de documento para comprovar direito de comercialização? Qual documento que você tem que mostrar para provar que você pode? Essa questão é muito difícil de responder porque tem diversas propostas, né? O que a gente está olhando com mais cuidado são algumas questões que são evidências claras. Por exemplo, você tem uma patente, se não tem. Se você tem um conteúdo didático, que você tem um autor, você tem um contrato de direito autoral com aquela geração daquele conteúdo, né? Existem também algumas instrumentos, por exemplo, empresas que têm o desenvolvimento do seu próprio conteúdo, né? Então existem contratos, né, que não é necessariamente direito autoral, mas
com os participantes, né, que geraram aqueles conteúdos, né, existe a empresa normalmente tem esse contrato de relação que protege até a própria empresa dessa relação com essas pessoas, né. Então, existem algumas empresas que trabalham, por exemplo, com obras não autorais, né, que tem uma compilação de pessoas que trabalham na obra, né. Então, assim, algumas características, como essas que eu te falei, são mais claras. Agora, outras, que nós ainda estamos no processo de avaliação, por exemplo, um cadastro no INPE. Um cadastro no INPE, por exemplo. Se isso é uma coisa que já está configurada, né, a gente vai passar por um processo de avaliação da questão de exclusividade ou não. Né, tem que passar necessariamente por uma avaliação se existe essa exclusividade ou não, porque não necessariamente o cadastro no INPE pode comprovar que aquilo não tem algo muito parecido. Entendeu? De marca, sim, mas o software está registrado? A proposta está... A marca está assim, a marca simboliza um conjunto de soluções, né? Então, se você tem isso, conseguir provar que isso é exclusivo teu e você tem como registrar isso dessa forma, ótimo, entendeu? Agora, o que a gente ainda, e nós estamos buscando a forma, entendendo melhor essa questão da proposta da lei de inovação, é para encontrar outras, né, vamos dizer assim, brechas que possam dar essa garantia jurídica, né, que a gente possa configurar que essa realmente é uma tecnologia que vocês são detentores da propriedade intelectual. Entendeu? Veja bem, mas depende o que você. Repetindo aqui o seguinte, a empresa que eu represento, ela desenvolve o software e ela mesma comercializa. Ela não passa para nenhuma outra terceira comercializar. Uma declaração seria o suficiente, no meu entender. Então, mas é esse que é o problema. Quando você trata do conceito do autor, né, isso fica muito evidenciado, fica bastante evidenciado. Você tem uma lei de direitos autorais que protege e que dá essa segurança jurídica para que se faça aquisição dentro do conceito de inegibilidade. Né? Agora, dependendo como você está, a situação que você está é a situação que muitos podem ter. Né? Então, muitas empresas podem ter essa mesma situação, mas como nós vamos saber se a tua proposta não é muito semelhante a uma outra que cairia no campo da licitação, entendeu? Então, essa questão da propriedade intelectual é uma questão que mais pega para a gente, porque nós precisamos ter isso muito claro, né? E existem algumas coisas, para nós até a princípio serão 3 coisas muito claras, que é a questão do direito, do contrato de direito autoral, da patente especificamente e do cadastro do INPE, que seria algo que poderia deixar um pouco mais consolidado isso. Mas nós estamos avançando em outras frentes para que possa tentar validar que, por exemplo, um desenvolvimento que a sua empresa fez, é algo exclusivo. Agora, ainda nós não temos claro como nós podemos configurar isso. Uma declaração da sua empresa, nós poderíamos ter um software parecido com o seu, por exemplo, de uma outra empresa que fizesse a mesma declaração. E isso não configura necessariamente dúvida, mas aí o que eu estou submetendo para análise, eu estou declarando que aquilo é desenvolvido pela minha empresa. Né? E que eu sou o único que comercializa. Sim, perfeito. É disso que eu estou falando. Não, tá. É o documento que vai atender aquele quesito ali do cadastro. Sim. Né? Não, agora, isso tudo bem. É que eu estava colocando um pouco mais para frente. Então, aí o mais para frente, eu acredito que vai ser muito difícil algum município se submeter a uma compra de uma licença de uso de uma tecnologia por inexigibilidade. Isso, ao meu entender, vai dar problema. Mesmo que seja algo exclusivo, no momento que entrar no guia, né, ser publicado aquilo no guia, daqui 1 semana ou 2 pode não ser mais, porque é uma ideia, né? Uma ideia pode ter outras similares. O que nós temos que tomar cuidado é o seguinte, quando falamos de tecnologia, nós não estamos falando necessariamente de tecnologia digital. Exato.
Tá? Então, a parte digital é uma das coisas que estão colocando no guia. Nós temos, por exemplo, formação, nós temos avaliação, nós temos o próprio conteúdo intelectual de uma editora, por exemplo. Tá? Então, isso fica muito configurado. Então, se nós temos, por exemplo, uma série de materiais impressos, né, que tem aí toda uma caracterização da propriedade intelectual através do contra direito autoral. Tem toda uma plataforma que é criada com base nesse material, né? Todo um processo de avaliação que é feito pela empresa com base nessa obra. Então, você configura uma ligação entre cada um dos elementos da proposta que você caracteriza a inegibilidade. Entendeu? Outras propostas, não. Outras propostas serão mais difíceis de conseguir isso, né? E nós estamos trabalhando no sentido de tentar ampliar, né, essa gama de possibilidades de tentar caracterizar a exclusividade. Entendeu? Isso ainda não está fechado. Duas perguntas. Uma do ponto de vista mais técnico, uma sugestão é que a gente pudesse olhar todas as páginas sem ser obrigado, com os campos obrigatórios, a passar. Porque geralmente quando a gente preenche milhões de coisas, você preenche no Word e vai dando copy-paste, porque senão tem que parar e se você não tem o documento, volta. Tá, eu vou chegar. Você fala dos critérios obrigatórios. Eu vou chegar aqui que a gente já faz essa separação para cada dimensão. Tá. Então, por exemplo, colocando isso daqui, emergente em ação, você confirma. Quando chegar em cada critério, você já vai ter já o item do edital relacionado àquele critério. Você confirma e avança. E como eu selecionei tecnologia em ação, ele está vindo aqui para tecnologia em ação. E aí eu vou colocar e preencher o que está relacionado à tecnologia em ação. Por exemplo, o número de escolas públicas que atualmente são usuários da tecnologia de maneira recorrente. Lembrando que o recorrente vai na mesma linha que foi respondido para ela. E aí você anexa uma evidência qualquer, né? Aí são perguntas específicas. Número de escolas privadas que atualmente são usuários da tecnologia de maneira recorrente. Se não tiver nenhuma escola privada, você não marca. Deixa 0 lá e ponto final. Escolas públicas que atualmente são usuários. Mesma coisa. Escolas privadas que são usuários da tecnologia. Municípios. E taxa de reutilização dos últimos 5 anos. Falar se você já tem alguma avaliação de impacto do uso da tecnologia. Então, colocou aqui sim. Anexo uma evidência. Se foi realizada de forma independente, não vinculada à entidade. Você pode colocar sim ou não. A avaliação de impacto é capaz de demonstrar causalidade, não é? Então, por exemplo, é uma evidência mais robusta, digamos assim, né? Se você consegue mostrar, através de um experimento controlado, aquela relação de causalidade. Não é obrigatório. Ele tem que carregar isso aqui. O pessoal do Facebook está reclamando muito que não ouve a plateia. Eu posso primeiro ler tudo e depois voltar, ou só consigo avançar se eu preencho? Mas tem algum jeito que exista um lugar que eu consiga ler o edital, um rascunho? A gente pode fazer isso, sem problema nenhum. Eu acho que isso é uma coisa super... Estou entendendo agora. E até porque, como você pede evidências, a pessoa tem que providenciar a evidência. E para avançar, ela vai ter que buscar. entendi. E então ela assim, ó, já vou olhar o que ele vai pedir lá na frente para eu reunir Já todas separa. essas evidências. Tá bem. A gente pode colocar isso daí, sem problema nenhum. Que eu acho que ajuda muito quem tá fazendo A gente pode fazer igual ao imposto de renda, que tem lá um verificar pendências. Exatamente. Ou então, assim, ir no rascunho mesmo, né? Uhum. Ter a possibilidade de ter um rascunho sempre para você... Perfeito. Cadê o Francisco? Vai anotando aí.
Boa tarde, eu sou Francisco Bruno. Essas questões elas vão ser incluídas no FAQ, para que você possa, antes de iniciar o cadastro da proposta, poder analisar todos os critérios. E com relação ao rascunho, já está assim. Por exemplo, se ele parar agora, ele pode voltar e editar uma proposta que ele iniciou. Não, ele salva automático. Ele salva automático. O ponto é avançar. Eu quero preencher primeiro só os critérios de acessibilidade. Aí eu vou lá. Então eu tenho que ir passo a passo até chegar lá. Mas aí a gente faz estilo imposto de renda. Uma outra pergunta é com relação aos PDFs que você pode subir, se existe algum limite de tamanho com relação a lauda, caractere. Tem umas coisas que devem ser bem grandes, tipo 10 guia do megas. aluno. Não, tamanho tudo bem do arquivo, mas e de lauda? Por exemplo, Não. um guia do aluno pode ter 10 páginas, 100 páginas, 200 páginas. A gente não especifica isso, porque vai depender muito da evidência que você está colocando. Então, obviamente que você pode anexar um documento que está relacionado a mais de uma evidência. Mas, se fizer isso daí, lembre-se que vai ter um avaliador que vai olhar aquela evidência. Se você der 100 páginas para ele e a sua evidência está na página 83, pode ficar complicado a avaliação. Então, nesse caso aí, por exemplo, você pode indicar que aquela evidência específica no topo do documento está em determinada página, em determinado item específico. Não, pelo que eu entendi ali que você estava mostrando, é um PDF para cada critério. Então, eu vou subir específico para aquele critério. A dúvida é se existe um padrão, um tamanho, ou isso é aberto. Está em aberto. Você pode... É um PDF para cada critério, mas o mesmo PDF pode ser anexado mais de uma vez. Foi nesse caso que eu quis dizer. A gente não definiu padrão porque a gente não quis dar mais rigor na evidência. Então, por exemplo, se você tivesse uma evidência mais de experimento, aí teriam padrões. Mas como está mais aberto do tipo de evidência que você pode anexar, isso daí não tem um padrão específico. Alô? A outra pergunta é mais relacionado às vezes a gente lê e fica mais lógico para quando você é um produtor de conteúdo, né? Está produzindo, aí vem essas coisas de direito autoral, blá blá blá. Mas hoje em dia tem muito marketplace que a internet permitiu criar. Por exemplo, se tem dados e você só utiliza os dados abertos, ou plataformas que criam avaliação a partir do próprio professor. Então ele vai lá, ele cria lá e é uma plataforma que permite criar avaliações. Sei lá, X questões, vários modos. Cria o seu simulado Enem, sei lá. Não sei, que não é o meu caso. E aí fica complicado, às vezes, preencher questões pedagógicas, porque você, na verdade, é só a tecnologia, você não passa por pedagogia. A pedagogia é utilizada por quem está utilizando, ele que vai criar. Como é que isso foi previsto para marketplaces? E aí tem de tudo, não é só avaliação. Reforço escolar, etc. Livros. Eu não sei se eu entendi a sua pergunta, mas se você está falando da parte pedagógica, existe o guia de orientações didáticas que você anexa e você diz qual é a sua proposta teórica com relação à sua tecnologia. Tentando esclarecer, no guia, obrigatoriamente tem que ter a tecnologia e tem que ter a parte didática. Se não tem, não é uma tecnologia educacional como proposto na tecnologia. Então, por exemplo, se você entregar uma coisa careca, sem nada, só a tecnologia em si, ela não vai ser considerada. E a parte didática está explicada no edital. Tá. Então, aqui, critério tecnológico, o critério mínimo de usabilidade, que é o fator, o item 2.8 do edital. Aí você pode colocar se aplica ou não se aplica. Obrigatoriamente, o critério mínimo você vai ter que colocar que se aplica e anexar uma evidência com relação àquele critério. Você tem também, e pode botar uma descrição, né, caso você queira dar outro tipo de informação com relação à sua evidência. E tem os critérios comuns a todas as categorias. E aí você pode anexar outras evidências com relação à parte tecnológica. Então, por exemplo, interoperabilidade. Você tem aqui um critério chamado explicitar se é possível extrair os dados da tecnologia no formato de dados abertos ou dados abertos conectados. Você pode dizer não se aplica, ou caso diga que se aplica, você anexa uma evidência. Um ponto importante.
O critério usabilidade é obrigatório, e os critérios que não são obrigatórios, mas são comuns à tecnologia, você pode deixar como não se aplica, mas o avaliador, ele vai verificar se aquele critério específico se aplica ou não. E aí, se você não coloca uma evidência de um critério que se aplica, aí ele é marcado como inadequado. Caso você coloque uma evidência que se aplique, aí ele vai ser avaliado pelos avaliadores, e aí tem 3 possíveis notas, né? Adequado, parcialmente adequado e inadequado. E aqui você pode escrever uma descrição qualquer. E aí estão aqui basicamente todos os critérios com relação à dimensão tecnológica. Isso aqui é anexo 2. Estão todos aqui. E aí você pode selecionar um qualquer, se aplica ou não. Então, basicamente, da parte tecnológica, é isso. Olhar a evidência de usabilidade e escolher critérios comuns que você considera e que se aplicam à sua tecnologia e marcar. Esperando anexar aqui. Oi? Tá, deixa eu mudar para não se aplica. Acho que não. Eu já marquei aqui. Enquanto isso, alguém tem alguma pergunta? A internet tá lenta. A internet tá bem lenta aqui. Ali, tem uma pergunta. Anexou aqui. Meu nome é Edson, do Instituto Vila. Eu tenho uma pergunta na primeira página. Tem uma parte lá que é anexar guia de suporte da tecnologia adicional. E depois tem uma série de perguntas em cada uma da tecnologia, acessibilidade e pedagógica. O que tem que colocar naquele guia de suporte da tecnologia educacional? É porque no edital, não necessariamente só a tecnologia, você pode ter a tecnologia, mas você pode ter várias coisas adicionais. Então, por exemplo, você pode ter um material didático. Então, você pode anexar outros aspectos com relação à sua tecnologia. Então, por exemplo, no edital, ele traz aqui, ó, o item 2.4. Ou seja, para fins deste edital, os elementos listados abaixo somente serão considerados quando integrados ao conjunto de componentes de uma tecnologia inscrita, possuindo os seguintes componentes, né? Então, apostila, sistemas apostilados de ensino, livros didáticos. Que não necessariamente, se você colocar isso aqui como tecnologia, não vai se caracterizar, mas isso aqui pode ser o material adicional com relação à sua tecnologia, o componente adicional. Tem uma... A minha dúvida é referente a esse próximo item mesmo, que são os critérios educacionais, né? Tá. No caso de tecnologias emergentes, esse critério mínimo ele também tem que ser atendido? Não. Mas a plataforma ela está exigindo que eu suba um PDF aí. Acho que não. Tá exigindo? Tá. E aí se eu não coloco, ela não deixa eu avançar. A gente tem alterado isso. A gente vai verificar isso daí, mas não é obrigatório. Tá, mas está acontecendo. Tá bem. Ontem eu testei lá. Você testou ontem isso? É. Francisco, tem que alterar. Tá, então tecnologia em ação. Tecnologia em ação, você teria que anexar a evidência. Anexa uma evidência que é exatamente com relação a ganho de aprendizado. Se fosse tecnologia em gestão, seria ganho de gestão. E passa uma descrição caso queira, né? E aí você tem os critérios comuns às categorias, como acurácia. Então, por exemplo, você pode ter um critério aqui, apresentar se o texto escrito ou oral que apresenta o conteúdo atende à norma padrão da língua portuguesa. Então, você pode anexar uma evidência com relação a isso. E você tem aqui, ó, critérios específicos das categorias que você selecionou. Então, no anexo 3, são 23 categorias, né? O anexo 3, se você selecionou que a sua tecnologia é para EJA, então vão aparecer aqui critérios relacionados à EJA. E aí você anexa
as suas evidências. Todas as evidências seguem o mesmo padrão. Aplica, se não se aplica, ao aplicar, anexa o documento e tem uma caixa que você pode escrever. São todos assim. A diferença é que a gente separa como mínimo, comum e específico. Todos seguem esse padrão. Critérios de acessibilidade, idem. O ponto é, que eu comentei antes, existe um critério de acessibilidade que ele é quebrado em vários, né? O Leonardo vai passar mais detalhes sobre esses critérios. E aí você anexa evidências sobre esses 11 critérios. Que no fim das contas vão ser 2 princípios básicos. Acesso alternativo, ou seja, se você tem uma imagem, você permitir que eu possa ler a imagem que não seja pela imagem, pode ser um texto, pode ser um áudio. E aí você vai anexar todas as evidências. Seriam 11 evidências. Um ponto importante, como eu já tinha dito, que você pode ter o mesmo documento de evidência que cobre diferentes critérios. E no de acessibilidade vai acontecer exatamente isso. A gente está discutindo no avião exatamente sobre essas evidências e como você pode gerar uma evidência para um critério que atende a diferentes critérios. Como critério para atender a um determinado tipo de acessibilidade, eu posso optar por um dos 3 ou eu tenho que necessariamente atingir um mínimo para os 3? Bem, pessoal, boa tarde, né? Ainda não me apresentei, eu sou o Leonardo, professor da UFAL também, parte do grupo. E o seguinte, a acessibilidade, eu vou fazer uma primeira fala introdutória para já esclarecer e aí já responder a sua pergunta. Como é seu nome? Mônica. Como o Ig falou, a ideia da acessibilidade está na legislação, o MEC agora vai ter que adotar, né, algum tempo daqui para frente. E qual é a noção? A pessoa que tem um tipo de necessidade específica de acesso, uma limitação de acesso ou de operação, ela tem um direito de acessar a tecnologia. A tecnologia foi comprada pelo município que ela vai usar, pela escola, ela tem o direito de usar, certo? Qual é a forma que a gente pensou? A forma que no Brasil não tem, primeira coisa, para tecnologias digitais de forma geral, o Brasil não tinha uma legislação, uma forma de como é que eu orientava o que é mínimo e tal. Então a gente teve que desenvolver. A gente pegou as experiências da União Europeia, dos Estados Unidos, e aí a gente conseguiu compilar a própria ISO, tem uma orientação geral, e a gente, com base nisso, a gente compilou. Então a primeira coisa não foi tirada da minha cabeça nem da nossa equipe. É a primeira coisa. E aí a gente montou uma equipe. E é por isso que a Mônica perguntou que nessa equipe tem na área de educação especial, acessibilidade, tem algumas categorias específicas. A gente fala acessibilidade, mas tem acessibilidade específica para deficiência visual, para surdez, para motora e cognitiva. E aí, nessa equipe, eram compostas por especialistas de cada uma dessas áreas. E o que é que a gente definiu como mínimo? Na ISO, que foi uma referência importante, que está lá no edital, a gente indica qual exatamente a gente utilizou, ela fala o seguinte: pense a acessibilidade da seguinte forma. Você tem qualquer interação que você vai fazer com tecnologia, com qualquer coisa, você tem uma capacidade de perceber aquela informação, compreender, né, o que está ali sendo apresentado e operar sobre aquilo, certo? A gente está acostumado a ver sempre visual. A gente usa muito informação visual. Então, por que o Ig sugeriu que, por exemplo, a forma mais simples de você garantir a acessibilidade eu tenho uma imagem. Teoricamente, eu só consigo perceber, compreender a informação que aquela imagem me passa de forma visual, não é? Se eu transformo, no caso de uma imagem, quem trabalha com tecnologia web sabe que você tem uma tagzinha que você pode botar que você descreve aquela imagem, não é? Que aquilo fica, inclusive, oculto. Eu, que sou vidente, eu olho aquela imagem e só vejo a imagem. Mas no sistema, lá atrás, escondido daquela imagem, tem um textozinho. Né? Às vezes, quando você vai carregar a internet e não carrega a imagem, você vê até esse texto. Então, por que esse texto ajuda? Porque, apesar de um dos critérios, o segundo, especificamente, no caso de acessibilidade, ser o autocontido, ou seja, a minha tecnologia não deve depender de mais nada. Né? Ela está ali contida em si para funcionar. A exceção é para os critérios de acessibilidade, porque a forma mais fácil de você garantir a acessibilidade é por meio
de tecnologias assistivas. O que são tecnologias assistivas? Todo o sistema operacional tem uma função que você entra lá que, por exemplo, pode ler a tela para você. Então, observe agora o raciocínio. Eu tenho uma imagem, é só visual. Mas se eu boto uma descrição, e aí tem uma regra para descrever essa imagem, certo? Tem uma regra para que isso faça sentido para alguém que não está vendo a imagem. Mas é tranquilo isso também. Se tem esse textozinho, o próprio leitor de tela, que já vem embutido no meu Android, no meu iOS, no meu Windows, que são sistemas, né, de uso padrão, ele consegue ler esse texto e a pessoa que não consegue ver sabe o que é que tem naquela imagem. Beleza? Garantir a forma alternativa de acesso? Garantir. Porque como o leitor, a tecnologia assistiva, leu em voz alta para mim, algo que era só visual passa a ser agora via áudio. Entenderam? Então, a lógica é essa. Da mesma forma, para a operação. Então, lembre que sempre o tripé é esse. Então, a gente enfatiza a parte da compreensão, é algo que você já vai ter que contemplar, e tinha até uma pergunta sobre o português antes, que é o fato de que tem que ser compreensível. Eu não posso, para esse público em particular, né, imagine que vai estar um sistema lendo, com a voz às vezes até um pouco mais robótica, eu não posso vacilar na pontuação, eu não posso vacilar. Então, são recomendações que vocês provavelmente já fazem, mas a gente precisa garantir enquanto um critério. Por isso que a gente separou. Por que são 11? Porque tudo que eu falo de percepção do conteúdo, eu preciso garantir na navegação. Não adianta nada o meu conteúdo da página aqui está acessível, mas o botão para eu ir para a próxima página eu não consigo acessar via teclado. Porque o mouse depende da minha visão. Se eu não consigo ver, eu não consigo usar o mouse. Qual é a forma alternativa mais comum de operação? Teclado. Beleza? Eu vou dando o tab lá, e aí eu vou... Se eu garanto que a minha forma alternativa de operação me permite acessar o conteúdo dessa página, da próxima, pronto. A lógica é a mesma, vocês observam? É forma alternativa de operação ou de acesso àquela informação, mas eu tenho que garantir em todo o caminho. Então, deixa só ela fazer a pergunta para a gente manter a ordem. Eu faço livro didático acessível, né? Uhum. E aí, esses livros didáticos, as pessoas cegas que usam e fazem os testes, elas usam leitor de tela. Sim. E eu entreguei os objetos desse jeito para as editoras. Uhum. E elas falavam assim, não, coloca o áudio embutido porque é assim que está o edital. Isso. E a gente sofre muito de fazer esse retorno, como eu estou fazendo um retrabalho para embutir o áudio, me sentindo que eu estou fazendo um desserviço. Uhum. Porque aqueles arquivos ficam monstruosos, né? E não é o que o cego que tem costume usa. Uhum. Então, gostei de ouvir você falar disso, de leitor de tela, porque é uma questão de tecnologia que talvez eu tenha a oportunidade de discutir com vocês aqui para repensar, porque as editoras são obrigadas a colocar o MP3, que fica um arquivo grande. Uma amiga minha foi mandar um livro para o Nordeste, para uma criança, e ela teve que mandar um pendrive pelo correio, porque a criança não conseguia baixar o livro por conta do peso. E se fosse com leitura de tela, poderia. Entendi. E eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Ainda não. Mas só para emendar uma coisa na outra. Esse recurso ele funciona quando tem EPUBs. Mas se o texto, por algum motivo, está em imagem, ele não funciona. Exato. E aí eu pergunto, que é emendada na pergunta anterior, Exato. Se eu atendo 90% para um dos tipos de deficiência, tá? Porque em alguns arquivos o leitor de texto não vai acessar, se isso me elimina ou não? Com relação especificamente a esse caso, certo? Então, na imagem, como é que as recomendações, as normativas de acessibilidade para esse caso visual? Se aquela imagem é essencial para o conteúdo, é literalmente isso, certo? Então, se aquilo é uma imagem decorativa, pelo contrário, se aquela imagem é puramente decorativa, a recomendação é que, inclusive, ela não seja descrita em texto. A recomendação é que o leitor de tela pule ela, certo? Porque isso, inclusive, atrapalha, o cara está lá lendo, tal, aí tem a linha, separação de seção. Não faz sentido. Visualmente, para você pularia aquilo ali, você ignoraria, mas você perdeu um tempo precioso para uma pessoa que está lendo, usando a tecnologia assistiva. Então, a recomendação é essa. Mas, se a informação do texto
ela é essencial para eu dar conta, vamos supor que seja uma questão, uma tarefa, acessar a informação que é relevante para o objetivo pedagógico daquela tecnologia, tem que sim ser acessível, certo? Esse é o critério que que nós vamos orientar para os avaliadores. Tá? Só uma dúvida rapidinho. Como que vocês esperam que a gente comprove isso? É um vídeo de navegação da tela? Enfim, são prints? Qual que é o formato? Isso, então, é como o Ig falou, isso é aberto. Então, por que isso é aberto? Porque, como a gente falou, tecnologia para o guia, tecnologia educacional, ela não se restringe só a digital, então a gente não tem como prever a forma e como o próprio conceito de evidência, a gente está tentando propor algo didático e com o tempo. Qual o nosso cenário ideal? Com o tempo, o ideal é que você conseguisse fazer vínculos com instituições de pesquisa, com a universidade e pôr a sua tecnologia à prova. Certo? Esse é o cenário ideal. Minha tecnologia realmente foi usada por esse grupo independente que avaliou e tal. Mas a gente sabe que isso é algo em construção, né? Não é a realidade atual. Então, hoje, você tem que mostrar um exemplo de uso, por exemplo, e aí um vídeo, você só pode subir o PDF. Como é que você faz? Você sobe o PDF e no PDF você tem um link para o seu vídeo, certo? E aí lá no vídeo, se é uma coisa que eu só consigo demonstrar pelo movimento do vídeo, aí você provavelmente pode usar um recurso desse. Tá? O PDF ele compila a forma de acesso à sua demonstração de que eu dei conta desse critério. Essa é a lógica da gente. Tá? Outra coisa ainda... Só para encerrar aqui, porque aí a gente já senta aqui e já... Tá. Perguntaram se as questões de acessibilidade para tecnologias que você de gestão. Do mesmo modo, pessoal. Tá? Então, a minha tecnologia de gestão só vai ser usada pelo coordenador ou pelo gestor da secretaria. Você não sabe quem é que vai estar lá. Ele tem que ser acessível para todo mundo. É dentro da escola, mas é para uso só do professor, para ajudar ele a gerenciar alguma coisa na sala de aula. Existem professores com restrição de acesso. Tá? Então, a lógica é a mesma. Pronto, depois que preencher todos os critérios, a gente já vai atender sugestões de vocês. Inclusive, novas sugestões, por favor, mandem para aquele endereço lá, para que depois a gente até compile. Não sei se é esse daí, mas que a gente até compile e já consiga fazer a alteração na própria plataforma. Então, os feedbacks de vocês são muito importantes. E aí você declara que está de acordo com os termos e condições estabelecidos no edital e finaliza, submete sua tecnologia. Está encerrado o processo. É basicamente isso. Clicou em submetido, sua tecnologia está aqui. E aí, quando ele começar, quando você submete, você vai receber o e-mail pedindo para confirmar que você quer entrar naquele ciclo. Inclusive, isso não estava previsto nesse de teste que a Renilda falou, né? A secretária falou que até para o de teste agora também vai solicitar uma confirmação. Então, quando começar um ciclo, ou seja, 30 dias antes, você vai receber um e-mail e aí você vai ter que confirmar que você quer entrar naquele ciclo. Porque você pode muito bem fazer o cadastro da sua tecnologia, mas você quer ficar adicionando novas evidências e não quer entrar naquele ciclo. A decisão de qual ciclo você vai entrar, é sua. E aí você vai receber um e-mail 30 dias antes para confirmar aquilo. Obrigado. Só uma pergunta. Esse pré-ciclo, que vai se abrir agora até a inscrição até dia 8, no caso de tecnologias, né, online, se eu me inscrever nesse pré-ciclo, eu vou poder participar do primeiro ciclo normalmente? Ou eu entrando nesse pré-ciclo, eu posso continuar fazendo alguma alteração na minha tecnologia para submeter ao primeiro ciclo? Como que é isso? Tá. Quando a avaliação inicia, não pode fazer alteração. O pré-ciclo, se você... Não é pré-ciclo, né? Essa fase de teste. Se a sua tecnologia for aprovada, ela já pode ser adquirida. Entretanto, se a sua tecnologia não é aprovada, isso não impacta em nada nos outros ciclos. Você pode participar do primeiro ciclo e você pode fazer uma nova submissão da sua tecnologia no outro ciclo. Essa fase experimental, o resultado vai sair antes do início do primeiro ciclo? Vai. O primeiro ciclo, ele inicia em agosto.
agosto, e tem as fases todas, né? Então, 4 meses após a publicação do edital, se inicia o primeiro ciclo. Então, esse teste, muito provavelmente todas as etapas vão acabar antes de agosto. Muito provavelmente. E antes dos 30 dias que antecedem. Mas assim, tá gravando aqui. Isso daí não é uma informação oficial, isso é pelo processo você estima que vai acabar antes, inclusive, dos 30 dias. Não. A pergunta que ele fez é, se você recebe o e-mail para confirmação que você vai entrar no ciclo 30 dias antes, eu já tenho que estar com o meu cadastro finalizado? Não. Mas, quando você submeter, sim. Então, você tem exatamente esses 30 dias para você se preparar para colocar suas evidências antes daquele ciclo inicial, de fato. Acho que o Seiji e Leonardo podem vir para cá. A Lúcia. Só sobre isso, se eu não me engano, na verdade, uma vez que você recebeu o e-mail, você vai indicar, sim, eu quero, mas isso só vai submetido quando chegar ao final dos 30 dias. Entendeu? Porque você pode, por exemplo, nesse caso, tanto do teste extra, ou do primeiro ou do segundo ciclo, você fala assim, ó, eu ainda prefiro gerar mais evidência, não consegui, ainda vou fazer alguma modificação, e eu opto não participar desse ciclo, mas já está tudo cadastrado. Certo? Enquanto eu não falar assim, vou submeter, aí o sistema vai meio que automaticamente. Se você disser, agora eu vou submeter, significa que quando chegar ao final daquele ciclo vigente, ele vai submeter. Mas, para o teste. Desculpa, mas só para esclarecer, se eu quiser participar, por exemplo, do terceiro ciclo, qual é a data que eu tenho que ter feito? Eu preciso fazer esse cadastro agora ou não? Só desse ciclo. Posso esperar as novas datas. Tá bom. Eu tenho uma sugestão. Quer dizer, a gente tem, eu não chamaria nem de tecnologia, é um dispositivo de formação, que envolve uma tecnologia, que envolve coisas presenciais, que envolve material já registrado, testado, aprovado, envolve avaliação de professores da GV com grupo controle, grupo tratamento, uma maravilha. Mas o que a gente não tem? Acessibilidade. Então, teria que transformar todo o material que a gente tem. Isso tem um custo. Entendeu? Outra coisa, não tá registrado assim, uma parte lá na biblioteca, enfim, diz lá que a gente que produziu o material, a gente que aplicou, a gente que desenvolveu, coisa e tal, tem um contrato, tem coisa do direito autoral, mas, enfim, se a gente preencher e disser, não queremos fazer nesse ciclo por causa disso, disso e disso, talvez vocês também digam, vamos prestar atenção agora, como é que a gente resolve essa situação. Pode? Oi. Uma dúvida em relação à submissão. Então, a gente submete. Aí, aqui. Desculpa. A gente submete. E aí o governo vai chamar a gente com uma notificação de 30 dias antes para avaliar efetivamente a solução. Nesse período, a gente pode ficar desenvolvendo, melhorando a solução. Ok, obrigado. Só mais uma pergunta. Eu não me identifiquei ainda, eu sou o Afonso, represento aqui a FASE Educação de São José dos Campos. E a minha pergunta, vou só insistir na pergunta para não ficar nenhuma dúvida. Nós vamos participar da fase de testes e a minha dúvida é a seguinte: se nessa fase de testes a nossa tecnologia que for submetida for considerada inadequada, eu ainda terei tempo hábil de entrar no primeiro ciclo, de readequar e participar do primeiro ciclo, porque está bem próximo, né? Vai ser bem próximo essa fase de teste do primeiro ciclo. Eu quero participar de todas. Eu entendo que não. Por quê? Veja bem, é uma antecipação que está sendo feita e quem aceitar o convite, né, seria beneficiado eventualmente com uma aquisição dentro do próprio ano. Se você fez, como nós temos algumas tecnologias já inscritas, não tem como fazer 2 avaliações
dessa mesma tecnologia no mesmo ciclo. Entendeu? Se você está sendo assim, se eu já coloquei, eu quero participar, você sabe que se ela for reprovada, ela vai ser reprovada em todo esse ciclo. Assim como seria se não tivesse o convite também, porque os critérios são os mesmos. Entendeu? Então, você tem condições de reinscrever ela em função das avaliações que serão feitas no segundo ciclo. Tá? Então, não dá para você aceitar o convite, né, e esperar que dentro do mesmo ciclo ela seja reavaliada. Nós seríamos injustos com as outras empresas que optarem por não aceitar o convite ou não inscreverem dentro desse período. Entendeu? Então tá. Submeter para teste, eu tenho tempo hábil e consigo ainda assim participar do primeiro ciclo. Então acho que, não sei, para mim ficou confuso agora. Eu não tenho isso claro. Se quiser eu leio aqui o texto do convite. É um parágrafo curtinho. O tempo hábil para inscrição tem. Mas se você for reprovado, quer dizer que você foi reprovado por um critério, um conjunto de critérios. Você não vai ter tempo hábil de fazer todas as modificações que, de repente, forem solicitadas ou exigidas. Então, esse é o desafio que o Wilson está falando. Vai ser muito difícil você entrar no primeiro ciclo, mas você pode tentar e, com certeza, no segundo ciclo, você vai estar muito bem mais qualificado, porque você já recebeu uma avaliação. Essa avaliação já indicou quais que são os possíveis problemas. Você teve um tempo para fazer as modificações e vai para o segundo ciclo. Isso é muito, como se diz, muito claro e didático para as empresas, porque vai permitir que você consiga, já no segundo ciclo, fazer as correções e melhorar. Se não conseguir, você ainda tem o terceiro e o quarto ciclo. Outro ponto importante vejam bem, como o Sergi falou, se você foi reprovado por um critério específico e você consegue fazer adequações e mostrar evidências daquele critério e é um critério obrigatório, você consegue entrar no ciclo. A questão a chamada de teste não estabelece data das outras etapas. O que estabelece tecnologia digital com avaliação online, tecnologia com avaliação online até o dia 7 de junho. Não descreve as outras etapas. Então, por exemplo, a mensagem que você tem aqui um ponto que eu vou ler, né? Tecnologias educacionais avaliadas nos termos deste edital que receberem reprovação poderão, se assim desejarem, participar do primeiro ciclo de avaliação. Essa era a mensagem. Mas não necessariamente vai dar tempo hábil para participar do primeiro ciclo. A questão se for reprovada, não tem impacto nos outros ciclos. Você pode submeter sua tecnologia 2 vezes, que o edital prevê, você submete uma vez para aqueles 4 ciclos, em sendo reprovado, você pode ressubmeter. A questão que não há uma garantia de que você vai ter tempo hábil para submeter no primeiro ciclo. A fase de teste é uma vez. Não. Você pode submeter a fase de teste e mais 2 vezes. Entendi. Agora está ficando claro. Isso. Mas aí, eu participando da fase de testes, se algum item lá eu tenho que corrigir ou melhorar para atender algum critério, eu ainda posso ser rápido e corrigir isso e entrar no primeiro ciclo. Então, essa era a minha dúvida. Então, agora, para mim, está claro. Obrigado. Eu acho que assim, é questão de interpretação mesmo, porque quando nós tínhamos conversado, falou que era muito difícil a gente conseguir que seria feito a mesma coisa, porque o tempo de término de avaliação está certo. Exato. Eu acho que um ponto que é importante, e eles podem descrever mais, é o processo que vai acontecer depois que vocês cadastrarem, né? Que essa é uma inovação também. Cada tecnologia vai ser, e vocês me corrijam aqui se eu estiver errada, vai ser revista por 3 avaliadores, cada uma um pedagógico, tecnológico e de acessibilidade. E quem disser que a tecnologia precisa de uma avaliação presencial vai ser responsável
pela organização dessa avaliação presencial, inclusive os custos de deslocamento da equipe que vai ter que ir até esse local para fazer a avaliação presencial, né? Então, o MEC está com o edital aberto, vai selecionar avaliadores do Brasil inteiro com perfil, com expertise em acessibilidade, em aspectos pedagógicos, em aspectos tecnológicos, e essa rede vai estar distribuída pelo Brasil todo e vai, por meio da plataforma, fazer a avaliação e dar o feedback para os empreendedores, né? Então, eu acho que é o processo que... E a ideia de ter vários ciclos de avaliação, isso foi uma discussão longa que um grupo técnico teve lá no MEC, é a ideia de dizer o seguinte: se você acha que a sua tecnologia precisa ainda um pouco de trabalho, o edital vai ficar aberto durante 2 anos. Essa é a grande inovação. Você não precisa correr desesperado para entrar esse mesmo edital, da maneira com que ele está, ele tem a vigência de 24 meses. E aí a ideia é que você cadastre quando você se sentir seguro, quando você acha que tem todas as evidências necessárias para ter uma boa avaliação, e o MEC vai abrindo ciclos de avaliação e ele ainda manda um e-mail para você perguntar: você está cadastrado na nossa plataforma, você quer realmente participar desse ciclo de avaliação ou está acontecendo alguma coisa aí na empresa de você que você quer reapresentar e entrar em outro ciclo, né? Então, a ideia é fazer um processo mais vivo, mais dinâmico, sabendo que o ciclo de desenvolvimento de tecnologias é muito mais rápido do que um produto acabado, como um livro e outros materiais, né? A outra questão, que até eu insisti bastante, é que livros, apostilas, material impresso serão considerados suportes de tecnologia. Mas se eles forem só isso, eles não entrariam aqui, porque, teoricamente, eles entrariam no PNLD, né? Se for só material didático impresso, ele entra no PNLD. Aqui é para tecnologias que tenham algum componente digital e que requerem esse tipo de avaliação. Uma outra questão que eu acho que tem que ser falada é que essa é uma avaliação cara para o MEC, né? Não é... Se vocês vissem o custo que é para contratar essa equipe técnica, para contratar esses avaliadores, então há um custo de avaliação. Então, acho que o mercado tem que ser responsável também o suficiente de saber que é um investimento de recurso público que está sendo feito na avaliação daquela tecnologia, né? Então, submeter as tecnologias que realmente tenham as características pré-colocadas no edital. Outro ponto importante que eu acho que é necessário falar é que vai ter uma triagem inicial para saber se a tecnologia vai passar pelo processo de avaliação ou não. Então, se nessa pré-triagem vê que faltam dados, as evidências não são, ela nem passa pelo processo de avaliação. Então, tem ainda uma etapa intermediária entre a submissão de vocês na plataforma e o processo de avaliação também. Mais algum aspecto que vocês queiram? Eu acho que é interessante o que a Lúcia falou de todo esse processo de avaliação, né? Então, vamos ter no mínimo 3 avaliadores. E o interessante é o seguinte: vocês, como proponentes, vocês podem escolher em que critérios vocês vão ser avaliados. Então, se você, no cadastro, colocar que vocês atendem todas as 23 categorias, ou seja, Fundamental, Fundamental 1, Fundamental 2, Ensino Médio, EJA e assim por diante, para cada um vai ter um avaliador pedagógico olhando para aquilo, para ver se vocês atenderam. Então, tem que tomar muito cuidado para não ser abrangente demais e aí vocês perderem a oportunidade de serem avaliados adequadamente para aquela determinada categoria. Então, é muito mais interessante vocês trabalharem em categorias específicas para que vocês consigam ser aprovados e apareçam no guia
para serem utilizados para aquele tipo de categoria, para aquele tipo de domínio e assim por diante. Então, isso é um item importante na hora de preenchimento, porque por um erro de preenchimento pode acontecer um probleminha. Isso é exatamente essa a pergunta que eu ia fazer. Quantas tecnologias uma empresa pode submeter? O edital, ele prevê que cada tecnologia pode ter até 2 propostas pedagógicas, mas cada tecnologia. Mas quantas tecnologias, por exemplo, a FAES Educação tem mais de 10 tecnologias desenvolvidas. Eu posso submeter todas? Pode, sem problema nenhum. Não há limite de limite. tecnologias. Obrigado. Se a tecnologia for a mesma, eu não posso cadastrar lá, é a mesma tecnologia para ensino médio, a mesma para... isso são modalidades, né? Não são novas tecnologias. O produto tem que ser diferente, né? Então, a mesma empresa pode caracterizar, mas são produtos diferentes. Como será avaliado o alinhamento à BNCC com os critérios pedagógicos? A hora que vocês mostrarem as evidências, vocês vão ter que dizer, lá na parte pedagógica, diz, mostre evidências que o conteúdo de vocês está alinhado à BNCC. Então, vocês vão ter que mostrar trechos do conteúdo e linkar com as habilidades, com o código das habilidades da BNCC. É isso? Agora, um ponto importante. E você pode ter aprovação com ressalvas. Por quê? Porque a homologação ocorreu em dezembro. Então, não necessariamente vai ter tempo de fazer todo o ajuste, todo o alinhamento da BNCC. Mas, mesmo a tecnologia aprovada com ressalvas, há um tempo para você fazer esse alinhamento. Nem foi ainda. Está em processo, né? Eu queria só voltar um pouquinho, por gentileza, no ponto da avaliação presencial, José. Em relação aos custos, né? É uma novidade. No guia anterior não havia. Eu queria que explicasse melhor. A instituição ela vai arcar com os custos dessa avaliação presencial? Eu não sei se eu entendi mal. E eu acho que eu falei demais aqui. É que ela vai ter que indicar se precisa ou não, né? Primeiro ponto. O proponente tem que indicar se para aquela tecnologia precisa de uma avaliação presencial ou não. Em precisando, tem que justificar. E aí, essa necessidade ou não de avaliação presencial vai ser feita nessa etapa de triagem. Ponto 1. Ponto 2. Confirmando que há necessidade de uma avaliação presencial, vai precisar definir e alinhar com os avaliadores e com o próprio proponente o local e data que aquela avaliação vai ocorrer. Isso daí, o Ministério da Educação vai depois passar mais detalhes caso a caso. Mas, que custo é esse? A equipe tem que ir lá avaliar. Então, passagem, hospedagem, os custos. E tem um item... Só mais um ponto. Então, se a sua tecnologia tiver que ser transportada para um local indicado pelo Ministério, esses custos, você proponente deve cobrir. E tem um item importante. No momento que você coloca que a tecnologia precisa de uma avaliação presencial, os avaliadores vão verificar se realmente existe a necessidade de uma avaliação presencial, porque senão, de repente, todo mundo ia querer ter avaliação presencial, né? E aí o avaliador pode falar assim, não, eu acredito que essa tecnologia não precisa de uma avaliação presencial. Então isso pode acontecer também. Tem uma pergunta específica de acessibilidade, que é a acessibilidade que deve ter a solução, deve obrigatoriamente contemplar áudio e libras ou pode ter apenas um ou outro? O critério mínimo é acesso alternativo, certo?
Então, não importa qual outra modalidade você apresentou, se você apresentou uma outra modalidade alternativa, você contemplou. Agora, é interessante a pergunta específica sobre áudio e Libras, porque que o edital, né, os anexos são gigantes. Porque a ideia é, existem coisas mínimas, mas a ideia geral do guia, que é assim, qual o produto final? Vão ter algumas tecnologias avaliadas, com um nível mínimo de qualidade, que vão compor o guia interativo. Qual a função? O objetivo é, pelo menos logo de início, eu tenho uma plataforma que um gestor, um professor pode entrar e ele vai achar lá naquela plataforma a tecnologia ideal para a demanda dele. Então, no caso de acessibilidade, às vezes a demanda dele é eu preciso de uma tecnologia para tal domínio, por exemplo, matemática, para crianças surdas. Se a gente não tem esse nível de detalhamento, inclusive dos critérios de quais são os critérios mínimos para eu poder afirmar que a sua tecnologia é especialmente acessível para crianças surdas. Por isso que tem muitos critérios lá, entendeu? É para ajudar a caracterizar a sua tecnologia naquilo que ela dá conta, naquilo que ela é o diferencial. Então, observe que qual vai ser o trade-off de vocês que a gente imagina. Vocês vão ter que pensar muito bem, do tipo, ó, eu tenho que, onde eu vou investir na demonstração de que minha tecnologia é interessante, que ela inova, que ela contribui em um campo específico, eu vou demonstrar isso, e a chance de que a minha tecnologia vai aparecer quando o gestor, um professor procurar aquela tecnologia específica, a minha tecnologia vai aparecer, porque eu indiquei, eu deixei claro que eu tenho não só o mínimo de acessibilidade, mas a minha ela vai ter o selo. Ela é acessível para crianças surdas, ela é acessível para crianças com baixa visão. Entendeu? Então, coisas que a gente às vezes nem sabia que existiam. Então, existem níveis diferentes de acessibilidade que eu posso contemplar. E aí, o professor que trabalha, às vezes, numa sala de recurso multimídia, ele sabe disso. E o guia interativo vai permitir que ele busque exatamente a tecnologia que resolva o problema dele para aquele momento. Tá? Então, a lógica é essa, assim, vamos pensar um pouco lá no futuro. Eu sei que a gente está pensando muito na como é que eu vou comprar, como é que eu não sei o quê, mas o objetivo final é facilitar a vida do gestor, dos professores e, em último caso, dos alunos. Né? Então, por isso que tem muitos critérios, eu vou dizer lá. Ó. Então, no caso específico de Libras e áudio, o que vai acontecer? Para o caso específico da surdez, o ideal, em geral, é Libras, mas depende do caso. Então, pode ser que para um caso específico, a criança ela teve a limitação depois de um certo tempo. Então, ela pode não ser alfabetizada em Libras, ela pode não falar em Libras. Então, para esse caso, apesar dela ter a surdez, o professor não é interessante para ela o Libras. Então, por isso que a gente sempre está enfatizando. O objetivo não é fazer ranking, a parte da comparação talvez um pouco para a questão de precificação, dependendo do critério, mas não é o objetivo. O objetivo é caracterizar bem o que é que essa tecnologia dá conta. E aí a gente vai deixar isso bem claro, a gente só tem que validar, né? Porque senão, propaganda, vocês são especialistas, todo mundo, né? Mas a gente só tem que validar no que você está se propondo para facilitar o acesso às tecnologias que resolvem os problemas que estão por aí. Tá? É só isso. Vou só fazer uma pergunta com relação à evolução da plataforma. Se ela foi aprovada e depois disso você evoluiu sob o aspecto de algum critério que você não tinha, você consegue submeter novamente só para constar essa evolução no guia? Como é que isso funciona? O IG comentou sobre essa opção na parte da manhã. Evoluções simples, por exemplo, versão 1 para versão 2, versão 1.1 para 1.2, elas não são consideradas uma nova tecnologia. Agora, se você desenvolver uma tecnologia e em cima dela você desenvolver um outro arcabouço, uma outra tecnologia, aí não tem problema. Mas se for só versionamento, isso não é considerado. Mas lembrando, se a sua tecnologia foi aprovada nos critérios mínimos e teve lá um critério que você não botou evidência, ou botou uma evidência e foi considerada inadequada, ela já está aprovada, já está publicada. Você não pode submeter novamente aquela tecnologia já aprovada para cumprir aqueles critérios que você não cobriu. Uma outra questão, por gentileza. Após aprovada a tecnologia, por quanto tempo ela fica disponibilizada no guia até que haja uma nova verificação, né? Porque com o avanço, né, das ferramentas e tudo mais, ela pode ser uma tecnologia de ponta agora, depois de um tempo não mais. 48 meses. É isso. 48 meses.
o ciclo de vida do edital é de 48 meses. Aí provavelmente vai ter um novo edital de guia. Oi. Eu acho que é importante também... Não, veja bem, são 24 meses do edital, mas a tecnologia aprovada está disponível por 48 meses. No guia. Mas o edital, com os ciclos, são 24 meses. Mas o ciclo de vida total, para aquisição, o que for, são 48 meses. Oi. Em relação a essa atualização da tecnologia no guia, se a tecnologia ela abrange algumas disciplinas, por exemplo, não abrange geografia ou outras disciplinas, e ela, ao longo do tempo, ela desenvolve esse material, como é que essa tecnologia poderia ser atualizada, por exemplo, no guia? Não atualiza. Não atualiza. Quer dizer, durante aquela vigência, se a tecnologia foi aprovada daquela forma, ela vai permanecer no guia daquela forma. Entendi. Quer dizer, se eu trabalhar ciências humanas ou vier desenvolver outras partes da mesma tecnologia, eu não consigo informar isso no guia, então. Tá tudo em construção. O que pode... Eu estou perguntando isso porque a minha plataforma é modular, entendeu? Então, assim, são diversos aplicativos e cada um deles trabalha uma área. Hoje eu trabalho física, química, matemática, biologia, mas a gente tem planos de abranger isso, de ampliar isso, né? Então é uma... Eu acho que a gente tem uma questão, um contexto complexo nesse sentido, quando se fala, por exemplo, em ensino médio, né? No ensino médio, nós estamos ainda na definição de quais serão, né, os materiais que nós estaremos apresentando para a escola pública. Se nós não tivéssemos algo assim um pouco mais flexível nesse sentido, nós estaríamos inibindo muitas propostas, né? Então é uma questão que eu acho que a gente pode discutir com a Renilda, mas eu acredito que numa primeira versão, né, é um pouco mais ou menos como funciona na emergente e na em ação, né? Você tem uma primeira versão do guia, onde a tua tecnologia foi aprovada dentro dos requisitos, mas você submete aquela tecnologia com novos recursos numa segunda versão que você pode estar incorporando determinadas coisas. Agora, não pode ser, né, uma mudança simples, tem que ser algo realmente que traga conteúdo e que comprove efetivamente uma melhoria, entendeu? Porque se já está no guia, né, não tem por que fazer uma nova avaliação de uma coisa que não seja significante. Mas eu acho que isso é um ponto que precisa ser discutido melhor, até para poder atender essa evolução e toda essa transformação, por exemplo, que o ensino médio vai passar, entendeu? Mais alguma pergunta, gente? Quais os critérios que reprovam uma tecnologia? São aqueles 3 critérios mínimos que foram falados aqui na apresentação: tecnologia e usabilidade. O educacional, depende, se for tecnologia em ação, aí tem que mostrar o ganho de aprendizagem, ganho de gestão. E de acessibilidade, aqueles critérios que o Leonardo já tinha comentado, né? São 11 critérios. Lembrando, do alinhamento à BNCC, né? Não necessariamente sua tecnologia está alinhada, então ela poderia ser aprovada com ressalvas para que você tenha tempo de atualização. Com relação à usabilidade, são 11 separados. Assim, o primeiro é robustez, que é basicamente aquela ideia que eu falei de que não adianta nada minha tecnologia apresenta questões simuladas do Enem, né, para aproveitar o mesmo. Mas a primeira página que permite eu fazer o acesso ao sistema não está acessível. Então, acabou. Tá? Então, robustez é a ideia de que todo o ciclo de uso tem que continuar contemplando os critérios mínimos de acessibilidade. Primeira coisa. O segundo é autocontido, é a ideia que, de certa forma, vocês já vão avaliar, porque em critério de usabilidade já define autocontido. Então, você pode, inclusive, provavelmente aproveitar até a mesma evidência. Mas por que a gente colocou a ideia do autocontido? Para aproveitar e fazer o gancho de que, já que o conceito de autocontido está na definição geral do que é tecnologia educacional do guia. Então, mas como no nosso caso de usabilidade, a tecnologia, de acessibilidade, a tecnologia assistiva precisava ser contemplada, então eu botei o conceito de autocontido para puxar a exceção. Vocês entendem? Então eu botei lá como critério mínimo, é autocontida, a exceção é tecnologia assistiva, porque a tecnologia assistiva é realmente uma outra coisa.
Ela depende do seu sistema operacional, né? Então, mas nesse caso a gente falou, e aí você vai sim poder, nesse caso em particular, fugir do critério de ser autocontido, tá? E nos outros casos é aquela lógica. Então eu vou reforçar a ideia de que eu tenho que dar acesso alternativo para perceber, compreender e operar. E aí só que eu falo isso de forma bem detalhada nesses outros 9 critérios, né, que estão separados naqueles critérios, que a gente vai colocar no FAQ. Tá? Mas exatamente logo no... se eu não me engano, é que eu não quero falar, tá aí com o guia, a gente pode falar já. No anexo 4, que é o de acessibilidade, tem um ponto lá das subseções, quando eu falo seção 4, eu deixo bem claro. Essa seção aqui indica quais são os critérios mínimos, quais são os critérios que precisam ser seguidos, e aí começa com esse conceito de robustez, autocontido, e os outros que são específicos de percepção, operação. É exatamente aqui. Não, pronto, acabou. É só isso. Então, eu acho que só pontuar onde está, porque eu acho que todo mundo tem acesso ao edital, né? A partir do 4.3. A partir do 4.3 tem os critérios de acessibilidade. Gente, eu vou passar agora para uma rodada final de despedidas, principalmente do Wilson. Todos eles têm que sair correndo para o aeroporto, mas eu espero que tenha sido útil e que vocês consigam, outras perguntas que ainda tenham, por favor, mandem por escrito que elas serão encaminhadas para o MEC. Tá? Então, Wilson, palavras finais aqui. Eu acho que assim, tem algumas questões que poderiam ser encaminhadas nesses e-mails aqui para a gente poder dar continuidade. Tá? Na verdade, em nome do Ministério da Educação, gostaria de agradecer a presença de todos. Foi surpreendente quando nós soubemos que a quantidade de empresas interessadas nessa discussão. Nós estamos muito felizes por estar encaminhando essas questões de uma forma que nós acreditamos que sejam realmente válidas, né, para a rede, com soluções reais, né, para esses problemas que nós temos. E queria aqui agradecer ao SEB por ter organizado esse evento. Eu acho que seria até bacana se nós pudéssemos, daqui a 2 meses, estar fazendo um novo evento aqui, porque essas coisas também vão amadurecendo, né, na cabeça de vocês. Algumas empresas que não vão conseguir participar do primeiro estágio, mas também possam participar do segundo. Quer dizer, a gente sabe que isso também vai crescendo e, ao mesmo tempo, a gente vai ampliando as discussões à medida que vocês tiverem mais dificuldades, porque também nós estamos aprendendo aqui com isso tudo, né? Eu acho que esse é o princípio. Queria dar uma dica aqui. Quem tiver propostas de educação de jovens e adultos, nós estamos ansiosos em receber propostas. Nós estamos realmente com uma expectativa grande no Guia de Tecnologias para atender melhor esse público e levar uma proposta diferenciada para esses alunos. Tá? Mas, no mais, eu queria agradecer aí a equipe do CIEB e toda a equipe do professor Ig, professor Seixas, por todo esse trabalho que tem sido bastante árduo nos últimos dias, nos últimos meses, na verdade. Né? Obrigado. Só enquanto a gente está passando aqui, a gente deixou um link aqui para vocês darem um feedback rapidinho sobre o evento, até para que a gente possa até entender melhor a necessidade de outros eventos e outros momentos como esse. Então, se vocês puderem compartilhar ali com a gente a experiência. Obrigado. Eu queria também parabenizar primeiro a Lúcia pela proposta desse evento, desse encontro, e também agradecer por vocês estarem aqui questionando, até porque, como a Renilda falou na fala final dela, que o que a gente quer no fim é melhorar a educação brasileira. Então, na verdade, está todo mundo no mesmo barco. E essa construção é coletiva, né? Então, por exemplo, isso já se reflete no próprio edital e na própria forma de avaliação que é distribuída, que vários especialistas vão estar envolvidos. E nesse momento da gente entender quais são as demandas, que tipo de ajuste pode ser feito e como é que a gente pode melhorar todo o processo. Então, agradecer e parabenizar mais uma vez a Lúcia. Obrigado. Equipe do CIEB, vocês querem falar? Palavras finais? Gente, então, em nome do Myron, que é o responsável por esses encontros Conecte-se, está sempre movimentando os empreendedores desse ecossistema, da Gabriela, gerente executiva do CIEB, que ajudou, que coordenou a organização desse encontro. Agradecer muito a presença de vocês e dizer que a gente no CIEB está para atender os atores do ecossistema. Então, se vocês tiverem necessidade, olha, precisamos falar sobre isso, tem coisas que
a gente não está entendendo. Adorei aquela pergunta sobre o programa de educação conectada, qual é os resultados que estão sendo... esse espaço é um espaço de todos nós para a gente conversar sobre temas que realmente interessam a todo mundo. Então, nós estamos super abertos à sugestão de pautas e, provavelmente, Myron já tem data para o próximo Connect-se, não? Ainda não tem a data, mas a gente entra em contato com vocês. Então, muito obrigada pela presença de todos. Esperamos que vocês tenham gostado e que tenha sido útil esse momento de diálogo.